São Tiago, frequentemente chamado de Tiago Maior, ocupa um lugar para lá de especial na história do cristianismo. Ele nasceu na Galileia, uma região de pescadores e gente simples. Seu pai era Zebedeu e sua mãe, Salomé, uma daquelas mulheres devotas que seguiam Jesus. Tiago também tinha um irmão, João, que mais tarde ficaria conhecido como o discípulo amado. Juntos, eles eram pescadores no mar da Galileia. A vida deles era marcada pelo ritmo das águas, pelo lançar das redes e pela labuta diária para garantir o pão de cada dia. Esse era o mundo que Tiago conhecia antes que um encontro transformador mudasse o rumo da sua história para sempre. Foi um começo humilde para um homem destinado a grandes feitos. Um dia, enquanto Tiago e João consertavam as redes com o pai, Jesus passou por ali. Ele os viu e chamou: "Sigam-me." O chamado foi direto, sem rodeios. Imagina só essa cena. Aquele dia comum foi de repente interrompido por um convite para uma jornada extraordinária. Sem pensar duas vezes, Tiago e João largaram o barco, o pai e a vida que conheciam. Eles escolheram seguir aquele mestre carismático. Essa decisão marcou o início da transformação de Tiago de pescador a pescador de homens, um apóstolo fundamental que testemunharia acontecimentos inacreditáveis. Esse ato de fé o colocou num caminho que poucos poderiam prever. Tiago logo entrou para o círculo mais próximo de Jesus. Ele, junto com Pedro e seu irmão João, formavam um grupo seleto. Esses 3 apóstolos foram escolhidos por Jesus para estarem presentes em alguns dos momentos mais marcantes do seu ministério. Isso não era à toa. Demonstrava uma confiança profunda e um laço especial. Tiago não era apenas um seguidor. Ele era um confidente próximo, alguém com quem Jesus contava. Ele era conhecido por sua natureza fervorosa, talvez até um temperamento esquentado, o que rendeu a ele e ao irmão o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso sugere uma personalidade impetuosa, dedicada e cheia de garra em sua nova missão. Sua presença em momentos cruciais destaca sua importância. Tiago testemunhou a transfiguração, uma revelação deslumbrante da glória divina de Jesus, no alto de uma montanha. Ele estava lá quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, uma demonstração poderosa da vida triunfando sobre a morte. E, no jardim do Getsêmani, durante a agonia mais profunda de Jesus antes da crucificação, Tiago foi um dos poucos chamados para vigiar e orar. Embora ele, como os outros, tenha caído no sono, sua inclusão nesses momentos íntimos diz muito sobre sua proximidade com Jesus. Após a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos foram preenchidos pelo Espírito Santo. Eles receberam uma missão monumental: espalhar o Evangelho por todos os cantos do mundo conhecido. Cada apóstolo, segundo a tradição, recebeu uma região para seus esforços de evangelização. Para Tiago, essa missão divina o levou a uma terra distante e cheia de desafios. Ele embarcou numa jornada que o levaria para bem longe de sua terra natal, a Galileia, rumo aos confins ocidentais da Europa. Seu campo de missão seria a Península Ibérica, uma terra que um dia guardaria sua memória como sagrada. Isso era uma prova do seu compromisso inabalável. Acredita-se que São Tiago viajou por toda a Península Ibérica, pregando a mensagem de Cristo. Seus esforços se concentraram especialmente na região da Galécia, que corresponde à atual Galícia, no noroeste da Espanha. Imagina só as dificuldades que ele enfrentou. Uma terra estrangeira, uma língua desconhecida e uma mensagem que era nova e que podia gerar polêmica. No entanto, a tradição conta que ele perseverou, plantando as sementes do cristianismo. Ele falava de esperança, redenção e um novo jeito de viver. As histórias contam sobre seus encontros com as populações locais, compartilhando os ensinamentos que aprendeu diretamente com Jesus. Sua dedicação lançou uma base espiritual naquele canto remoto do Império Romano.
Apesar do seu fervor missionário, Tiago acabou voltando para Jerusalém. Os motivos dessa volta não são totalmente claros, mas a situação para os cristãos por lá estava ficando cada vez mais perigosa. O rei Herodes Agripa I, querendo agradar alguns líderes judeus, iniciou uma perseguição contra a comunidade cristã que estava começando. Tiago, como um líder de destaque entre os apóstolos e um dos companheiros mais próximos de Jesus, tornou-se um alvo principal. Sua fé declarada e seu papel influente o tornaram um símbolo e, infelizmente, uma vítima dessa repressão. Seu tempo pregando em terras distantes tinha acabado, e um novo capítulo, bem mais perigoso, estava começando. No ano 44 d.C., São Tiago foi preso em Jerusalém sob as ordens de Herodes Agripa. Seu julgamento foi rápido e seu destino selado. Ele foi condenado à morte por decapitação, tornando-se o primeiríssimo dos 12 apóstolos a ser martirizado por sua fé. O livro de Atos narra brevemente esse evento, afirmando que Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Essa declaração direta marca um fim trágico para seu ministério terreno, mas também consolida seu lugar como uma testemunha corajosa de Cristo, até a morte. Seu martírio causou um grande abalo na comunidade cristã primitiva, um lembrete duro do preço do discipulado. A história de São Tiago não termina com seu martírio em Jerusalém. A tradição cristã guarda um relato impressionante do que aconteceu em seguida, uma narrativa cheia de fé e intervenção divina. Após sua execução, seus discípulos devotados, não querendo deixar seus restos mortais em território hostil, conseguiram recuperar seu corpo. Eles estavam determinados a lhe dar um enterro digno, num lugar onde sua memória pudesse ser honrada. Esse ato de bravura e lealdade deu início a uma série de eventos extraordinários. Foi o começo de uma jornada que transcenderia a própria morte, levando seu legado através dos mares. Segundo a lenda, esses discípulos transportaram o corpo de São Tiago para o porto de Jafa. Lá, eles o colocaram num barco de pedra, ou num barco guiado por anjos, dependendo da versão da história. Milagrosamente, essa embarcação, sem remos nem velas, partiu numa viagem marítima. Navegou pelo vasto mar Mediterrâneo, passou pelas colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar, e subiu pela costa atlântica da Península Ibérica. Essa jornada incrível, guiada pela providência divina, durou cerca de 7 dias. É um testemunho poderoso da crença de que a mão de Deus guiava os restos mortais do apóstolo ao seu destino final. O barco finalmente aportou nas costas da Galícia, num lugar chamado Iria Flávia, perto do rio Ula. Essa era justamente a região onde Tiago havia pregado durante seu trabalho missionário. Ao chegar, seus discípulos enfrentaram mais desafios. Eles pediram permissão a uma rainha pagã local, Lupa, para enterrar Tiago. Inicialmente hostil, a rainha Lupa, depois de testemunhar vários milagres atribuídos às relíquias do apóstolo, acabou se convertendo ao cristianismo e concedeu a permissão. Essa parte da história destaca o poder transformador da fé e a influência duradoura de São Tiago, mesmo depois de sua morte. Os obstáculos foram superados, abrindo caminho para seu sepultamento. Seus discípulos então levaram seu corpo para o interior, procurando um lugar adequado e sagrado para seu túmulo. Finalmente, o depositaram num sarcófago de mármore, dentro de um pequeno mausoléu, num local remoto que mais tarde seria conhecido como Compostela. Durante séculos, a localização exata desse túmulo se perdeu na memória. As reviravoltas políticas, invasões e a passagem do tempo esconderam seu paradeiro. No entanto, a crença de que o corpo do apóstolo repousava em algum lugar da Galícia persistiu entre os cristãos locais. Um tesouro escondido esperando para ser redescoberto. Esse enterro discreto preparou o terreno para um futuro de imensa importância espiritual. Por quase 8 séculos, o túmulo de São Tiago permaneceu escondido,
um segredo esquecido sob o solo galego. Então, por volta do ano 813 d.C., um eremita cristão chamado Pelágio, ou Paio, que vivia na floresta de Libredon, começou a observar luzes estranhas, como uma chuva de estrelas, sobre um ponto específico na mata. Ele também ouvia cantos angelicais. Intrigado e sentindo que havia algo sagrado ali, Pelágio relatou esses fenômenos misteriosos ao bispo Teodomiro de Iria Flávia. O bispo, a princípio cético, ficou comovido com a insistência do eremita e com a natureza dos sinais celestiais. Ele ordenou uma investigação sobre esses acontecimentos incomuns. O bispo Teodomiro, guiado pelo eremita e pelas luzes etéreas, liderou uma expedição até o local. Após algumas escavações, eles descobriram um pequeno mausoléu da era romana, contendo 3 corpos. Um deles foi identificado como São Tiago Maior, e os outros 2 como seus discípulos, Atanásio e Teodoro, que haviam acompanhado suas relíquias. O bispo, convencido da autenticidade da descoberta, declarou que aquele era o túmulo do apóstolo Tiago. Essa descoberta importantíssima, conhecida como a Inventio, causou um grande alvoroço no mundo cristão, especialmente numa Europa que lutava contra a expansão moura. Foi visto como um sinal divino. O rei Afonso II das Astúrias, ao saber da notícia, viajou até o local, tornando-se o primeiro peregrino ao que logo seria conhecido como Santiago de Compostela, São Tiago do Campo das Estrelas. Ele ordenou a construção de uma pequena igreja sobre o túmulo. Essa capela modesta foi a precursora da magnífica Catedral de Santiago de Compostela que existe lá até hoje. Ao longo dos séculos, governantes e benfeitores sucessivos contribuíram para a expansão do santuário, transformando-o numa grandiosa obra-prima arquitetônica românica e, mais tarde, gótica e barroca. A catedral se tornou o ponto central, o destino final de incontáveis fiéis. A descoberta do túmulo de São Tiago e a criação de seu santuário deram origem ao Caminho de Santiago, ou a Rota de São Tiago. Essa rede de rotas de peregrinação, que se estende por toda a Europa e converge em Compostela, tornou-se uma das peregrinações cristãs mais importantes da Idade Média, ao lado de Roma e Jerusalém. Por mais de 1000 anos, milhões de peregrinos têm percorrido esses caminhos, buscando renovação espiritual, perdão ou simplesmente aventura. O caminho moldou profundamente a cultura europeia, promovendo um intercâmbio de ideias, arte e fé. Ele permanece como um testemunho poderoso da devoção duradoura e da eterna busca humana por significado.